Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 18. Amém? O texto diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para que tenhas a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. É desejo do nosso coração que teu Espírito Santo fale conosco aqui neste lugar. É por isso que nós oramos, Pai, e te pedimos que teu Espírito Santo esteja à vontade no meio da tua igreja nessa noite de quinta-feira, e fale conosco, Senhor, através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Esse texto acabou se tornando um texto bastante comum, por se tratar, de um assunto que geralmente para nós é tóxico: dinheiro, Todas as vezes que a Bíblia toca nesse assunto aí, dinheiro para nós é tóxico, explode, Parece que tem assuntos na Bíblia que nós não podemos mexer, porque senão vira uma verdadeira bomba. E esse texto se tornou notável justamente por causa disso. Em outras oportunidades, eu já preguei aqui aos irmãos esse texto com uma ótica diferente da que eu quero trazer hoje. Na maioria das vezes que eu falei aqui para os irmãos a respeito desse texto, hoje eu vou falar por um ponto de vista novo, que eu nunca falei sobre esse texto. E nas outras oportunidades que eu tive de poder compartilhar esse texto com os irmãos, nós enfatizamos algumas coisas, só para você relembrar aí, São informações importantes para nós a respeito do texto, como por exemplo o fato de Jesus citar um grupo de mandamentos, entre os 10 mandamentos, aquele jovem, E parece que ele não percebe o que Jesus está falando com ele, Os 10 mandamentos são separados em 2 grupos. O primeiro grupo de mandamentos, do primeiro mandamento até o 4º mandamento, é o grupo de mandamentos relacionados a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não terás diante de ti imagem de escultura, guarde um dia para Deus, devote ao Senhor um dia a Deus, e não tenha outro Deus além de Deus, São os 4 mandamentos relacionados a Deus. O segundo grupo de mandamentos, entre os 10 mandamentos, que tem mais mandamentos inclusive, tem 6 mandamentos, são um grupo de mandamentos relacionados ao próximo, Não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás, não mentirás, não defraudarás. São os mandamentos relacionados ao próximo. Então os mandamentos têm 2 grupos, um grupo relacionado a Deus e um grupo relacionado ao próximo. Jesus cita para esse jovem rico o grupo de mandamento apenas relacionado ao próximo, porque relacionamento com Deus não era um problema para aquele jovem. O problema daquele jovem estava no relacionamento com o próximo. Ele amava mais o seu dinheiro do que o próximo. E quando, hipocritamente, ele diz para Jesus que já tem guardado os mandamentos, Jesus pede a ele uma prova, e fala para ele assim: então vende o que você tem, dê aos pobres, e me segue. Aí ele sai triste,
porque ele era muito rico, conforme diz o texto, né? A tradição cristã vai nos ensinar que esse jovem tem nome. Ele chama João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. O motivo da briga entre Paulo e Barnabé, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. A tradição cristã vai dizer para nós que depois ele se converteu. Provavelmente ele vendeu tudo que ele tinha, deu aos pobres, aquilo doeu no coração dele, né? Mas ele largou a sua riqueza e foi seguir a Jesus e se tornou inclusive um grande precursor do Evangelho, né? Nas questões das primeiras obras missionárias que foram feitas, e inclusive tem um livro de sua autoria na Bíblia, que é o Evangelho de João Marcos, né? Então, o problema desse jovem não era relacionamento com Deus, o problema desse jovem era relacionamento com o próximo. Geralmente eu sempre enfatizei essa questão, que eu acabei de citar para os irmãos, nas demais vezes que eu preguei sobre esse texto. Hoje eu quero ver com os irmãos uma outra observação, por um ponto de vista diferente, uma lente diferente, ao olharmos para esse texto. Semana passada eu preguei aqui, eu não sei se foi semana passada ou semana retrasada, sobre sentimentos. E eu gostaria ainda de mais uma vez falar sobre os sentimentos, alguns que nós não devemos ter, ou sentimentos que às vezes temos de maneira equivocada, olhando à luz do Evangelho de Lucas capítulo 18, versículo de número 18. Porque à medida que nós vamos servindo a Deus e nos relacionando com o Senhor, alguns sentimentos vão enchendo o nosso coração, e esse jovem aqui tem sentimentos que o atrapalham na sua caminhada, no seu servir a Deus, né? Esse jovem aqui, ele é um jovem que pratica uma determinada religião, e essa religião, ela é uma religião correta, é a religião do judaísmo. O judaísmo é uma religião instituída pelo próprio Deus, né? O próprio Senhor instituiu o judaísmo. Talvez num peso sobre quem instituiu, o judaísmo talvez tenha até um peso maior, porque o próprio Deus institui o judaísmo, o próprio Deus dá as leis do judaísmo. Isso não acontece com o cristianismo. O cristianismo surge em meio a um pensamento filosófico, né? O pensamento filosófico está em alta naqueles dias. Platão, Sócrates, Aristóteles começavam a desenvolver sua filosofia alguns poucos séculos antes do cristianismo, e na época do cristianismo isso está bombando, né? É o que há naquela região, no pensamento grego e tal. E o cristianismo é mais um pensamento filosófico, ele vai ser fundado e fundamentado pelos apóstolos, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, né? E é a diferença na hora dos fundamentos do cristianismo e do judaísmo. O judaísmo foi uma religião fundada pelo próprio Deus. Eles são os eleitos do Senhor até os dias atuais. Os judeus são a noiva do Cordeiro. Se a vinda de Jesus é comparada a um casamento, o noivo é Cristo, as damas de honra é a igreja, né? As virgens, as 10 virgens é a igreja, e a noiva é Israel, são os judeus. É um povo que está no coração de Deus, que faz parte da promessa. Tem uma grande observação, né? Nós não podemos ser judeus por causa da nossa linhagem. Nós não temos aqui linhagem judaica, né? A nossa linhagem é outra. Então, graças a Deus que Ele deu Jesus na cruz do Calvário, para que o seu poder, a sua eleição, a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação, alcançasse nós, gentios, né? Então nós não nos tornamos eleitos de Deus por sermos judeus, nós somos eleitos de Deus porque Jesus, de acordo com João capítulo 1, versículo de número 12, né, nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Nós somos filhos por direito, por adoção. O Senhor nos adotou. Os filhos legítimos dele é Israel, e nós somos filhos adotivos, e temos a mesma herança,
temos a mesma promessa, caminhamos debaixo das mesmas bênçãos instituídas àquele pessoal, né? E aí esse jovem tem uma religião que é correta. Eu estou frisando isso para você entender que esse jovem não serve a uma religião errada. Esse jovem serve a uma religião correta, de Deus. Assim como nós que estamos aqui, caminhamos dentro de algo de Deus. O cristianismo, ele é considerada a verdadeira religião. E nós consideramos o protestantismo como a verdadeira religião por um motivo muito simples. O cristianismo protestante acredita nas verdades a respeito de Cristo e de sua palavra, a Bíblia. São essas duas principais características que fazem do cristianismo protestante a verdadeira religião. Enquanto o catolicismo acredita nos dogmas da igreja, na história da igreja, que a igreja é dona da Bíblia e não a Bíblia é dona da igreja, o protestantismo acredita o contrário, que nós devemos seguir a Bíblia e acreditar no Cristo verdadeiro. Isso que faz de nós a verdadeira religião. Mas o fato de caminharmos na religião correta não quer dizer que não venham surgir alguns sentimentos no nosso coração que são ruins. E esse jovem vai nos ensinar a respeito desses sentimentos. O primeiro sentimento que esse jovem tem ao chegar diante de Jesus é o sentimento da dúvida. Como que pode alguém servir a Deus dentro de uma religião correta, ser um praticante e ter dúvidas relacionadas à sua salvação? Quantas vezes nós caminhamos dentro da religião verdadeira que é o cristianismo, e dúvidas sobre a nossa eternidade, ou sobre a nossa salvação, pairam sobre os nossos corações. Essa dúvida, eu concordo, que ela tenha culpados, principalmente no que diz respeito ao Brasil, que é um país amplamente evangelizado pelo pentecostalismo, e glória a Deus pelo pentecostalismo que nos evangelizou, né? O maior movimento evangélico predominante no Brasil é o movimento pentecostal, e glória a Deus por isso. Não é uma crítica negativa, é um elogio. Ainda bem que Deus levanta os nossos irmãos pentecostais para ir em todos os cantos desse Brasil afora. Dizem por aí que por menor que seja a cidade que você vá, por mais interior que seja a cidade que você chega, lá tem uma pracinha, né? Uma sorveteria e uma igreja Assembleia de Deus. Né? Os irmãos da Cristã do Brasil também puxam a sardinha para o lado deles, falam assim, e tem uma Cristã do Brasil, e geralmente tem mesmo, né? Então ainda bem que os nossos irmãos aí desbravaram o Brasil afora, evangelizando e levando o cristianismo, fazendo inclusive com que ele alcançasse nós, eu e você. Então não é uma crítica negativa, porém, o movimento pentecostal, ele tem por doutrina uma tendência chamada arminianismo, que é uma doutrina difundida por um homem chamado João Armínio, que viveu por volta do ano de 1600, né, no século XVI, é um reformador, também chamado período da Reforma Protestante, quando todo o material teológico que a igreja tinha foi privado dos protestantes, e eles tiveram que começar a desenvolver um novo material. Aí surgem nos reformadores aqueles pensadores dentro da reforma, que vão difundir as doutrinas relacionadas à salvação. E Armínio dizia o seguinte: Armínio ensinava o livre-arbítrio a respeito da salvação, que somos nós que escolhemos por Deus. A doutrina de Armínio ainda ensinava que o crente perde a sua salvação. Como na maioria do nosso país nós fomos evangelizados por esse movimento,
Sempre paira no nosso coração uma dúvida relacionada à salvação, porque logo nós pensamos assim: estou salvo, fui num culto abençoado, a palavra falou comigo, eita glória, o Senhor me renovou, estou salvo, vou orar porque eu estou salvo. Aí você vai lá e xinga um palavrão: não estou salvo mais, não, perdi minha salvação, e agora como é que eu vou fazer? Espero outro culto abençoado e recuperei minha salvação, estou salvo de novo. Aí dá um tropeção, perdi minha salvação. Eu imagino um anjinho lá no céu, que dificuldade, né? Escreve o nome no livro da vida, apaga o nome do livro da vida. Consertou, arrependeu, escreve o nome no livro da vida. Aí o anjinho vai lá. Pecou, risca o nome do livro da vida. O anjinho. Aí o anjo não sabe se um dia ele escreve ou se um dia ele apaga, né? O tanto de vezes que o anjo já escreveu no livro da vida e riscou no livro da vida o nome da pessoa, coitado desse anjo que está com esse livro na mão escrevendo, né? Já teve trabalho demais, né? Então, como nós fomos evangelizados, paira essa dúvida de salvação. Essa dúvida pairava também no coração daquele jovem, porque ele cumpria os mandamentos da lei, ele era um religioso. Mas com o tempo o judaísmo começou a acreditar que se não cumprisse a lei ao pé da letra, não era salvo. A religião colocou um peso, uma carga muito grande sobre salvação na cabeça dos judeus, e aí, assim como esse jovem, outros também tinham essa dúvida: eu estou fazendo tudo direitinho, mas será que eu estou fazendo direitinho o suficiente para ser salvo? Nós, não posso deixar o assunto sem finalizar, né? Preciso finalizar o assunto com os irmãos, que somos chamados cristãos ortodoxos, né? Cristão ortodoxo são os cristãos que vieram do período da Reforma Protestante, os batistas, os presbiterianos, os luteranos, os adventistas, né? Os wesleyanos, e a igreja chamada Igreja Ortodoxa, a linha chamada Igreja Ortodoxa, adotou uma outra vertente da doutrina da salvação, que é o calvinismo, doutrina elaborada por João Calvino. João Calvino dizia o seguinte: não somos nós que escolhemos o cristianismo, é Jesus que nos escolhe, que nos chama, nos elege, nos salva. E João Calvino dizia o seguinte: que a partir do momento que o seu nome foi escrito no livro da vida, nada mais tira ele de lá, nada mais apaga. Você está salvo e pronto, acabou. Pastor, como que nós explicamos isso? Qual doutrina está certa? Nós só vamos saber a doutrina que está certa o dia que chegarmos lá no céu, sentar com Jesus e falar: senta aqui, Jesus, e agora? O Senhor que chama ou nós que escolhe? Né? E como é que é isso aí? Meu nome estava no livro da vida, foi riscado, foi escrito de novo. Só lá no céu. A igreja perdeu séculos de discussões sobre esse assunto e não chegaram a uma conclusão. Existem respostas, né? Não vou deixar você sem resposta. É mais ou menos assim, salvação é mais ou menos assim, é uma porta. Jesus diz que salvação é a porta. Antes de ter Jesus, você passa do lado de fora dessa porta, e essa porta tem escrito, em cima do umbral dela tem escrito assim, ó: vinde a mim. Um dia você passou por essa porta e leu lá: vinde a mim. Aí você fala: vou entrar nessa porta, é para ir para ela. Aí você vai lá e entra na porta. Na hora que você entra do lado de dentro da porta, você olha para trás, do lado de dentro tem escrito assim, ó: não fostes vós que me escolhestes. Então, antes de vir para Jesus, você escolhe. Mas depois que você veio para Jesus, você aprende que foi Ele que te escolheu, certo? A questão do João Calvino não é que você tem o nome escrito no livro da vida e você pode pecar porque não vai tirar o seu nome de lá. Não é isso. O fato de ter o seu nome no livro da vida é porque Deus, na sua presciência, não é? Como conhecedor de todas as coisas, Ele sabe se quando chegar no caminho final, na linha de chegada, se você vai conseguir chegar lá bem ou não. Deus já sabe.
se você vai ser salvo, se você não vai ser salvo. A gente não precisa ficar riscando, escrevendo o nome. Não tem esse negócio de perdi, ganhei. Deus já sabe se você vai ganhar ou perder. E nos mostra o seu amor de maneira ainda maior sobre tudo isso. Sabe como? Mesmo Deus tendo conhecimento de que aquela pessoa não vai ser salva, Ele dará para ela todos os dias a oportunidade de salvação e nunca vai desistir dela, mesmo sabendo que ela não vai ser salva. Então, há explicações, eu acabei de dar, né? Agora é o seguinte: dúvidas concernente à salvação não é algo que tem que ter no nosso coração. Nós precisamos vencer esse sentimento. É o que Jesus queria fazer com aquele jovem, vencer esse sentimento de dúvida. Salvação é algo que nós precisamos ter certeza. Salvação não é, você é salvo? Eu acho que sou, eu acho que estou salvo, amanhã eu não sei se estou, né? Eu peço uma licencinha para Jesus me fazer uma coisa errada, licença aí Jesus que eu vou pecar aqui, depois eu volto, né? Não, irmão, salvação não é assim. Jesus disse que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não, o que passar disso é do maligno. Salvação é um negócio que nós temos que ter certeza. Deixa eu te falar uma coisa: quem bebe da água do Espírito, quem está em paz com Deus, quem vive bem com Deus, tem certeza da sua salvação. Diagnóstico número 1, se você não está bem com Deus: dúvidas sobre salvação. Quem está cheio do Espírito, não tem dúvidas relacionadas à salvação. Por isso que nós precisamos aumentar a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus, porque estar em paz com Deus garante para nós a certeza da nossa salvação. Esteja em paz com Deus. Como, pastor, que eu estou em paz com Deus se arrependendo todos os dias? Não digo não pecando, porque você vai pecar, mas se você se arrepender e mudar de vida todos os dias, você estará em paz com Deus. Sabe como que você está em paz com Deus? Orando, pagando o preço do joelho, do jejum, estando na presença de Deus, fazendo o que você fez nessa noite. Saiu de sua casa, talvez juntando o restinho de força que você tinha, para vir para a igreja. É assim que nós estamos em paz com Deus. Quando nós estamos em paz com Deus, não há espaço para o sentimento da dúvida. Segundo sentimento, ele pergunta para Jesus sobre salvação, e Jesus cita para ele 6 mandamentos do grupo de 10, o grupo de mandamentos relacionado ao próximo. Qual é a resposta do jovem? Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Sabe que sentimento é revelado nessa frase? O sentimento de peso. É pesado servir a Deus. Ele está na religião correta. O errado dele não é a religião que ele professa. Ele é judeu, eleito de Deus, escolhido do Senhor, mas ele fala com sinal de peso nas suas palavras. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, tem sido difícil, mas eu tenho praticado essas coisas. Muitas vezes nós estamos na religião correta, que é o cristianismo, mas muitas vezes o cristianismo colocou sobre nós um peso que não deveria colocar, e nós temos então esse sentimento de obrigação. Eu tenho que fazer, senão não vou para o céu. Eu tenho que fazer, senão não recebo a minha bênção. Antes as pessoas pensassem, eu tenho que fazer, senão eu não vou para o céu, eu ficaria feliz com esse pensamento. Mas o pensamento dos nossos dias é: eu tenho que fazer, senão a porta não abre, senão a doença não é curada, senão a bênção não me alcança. Quantas vezes, meu irmão, o servir a Deus para nós se torna um peso? Esse sentimento é ruim.
Eu até diria para você que vai existir situações, não existiu não, vai existir, talvez hoje foi uma situação assim, que nós vamos ter que, como eu disse aqui agora há pouco, juntar o restinho das nossas forças e ir para a igreja, juntar o restinho das nossas forças e dobrar o joelho para orar, juntar os restinhos da nossa força para ler a Bíblia, juntar o restinho das nossas forças para servir a Deus. Tem hora que vai ser no limite, em algumas situações será no limite, só que não pode ser sempre desse jeito. Seja desse jeito 10%, porque servir a Deus para nós tem que ser leve, tem que ser um prazer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Paulo chama a nossa tribulação de leve e momentânea. Romanos 8,18 diz que as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deixa eu te falar uma coisa: o cristianismo para nós não é um peso, é um alívio, é para caminhar mais leve. Você carregava jugo, era na época do mundo, escravo do pecado, era difícil a vida, tinha um demônio sobre os seus ombros, você carregava 7 diabos junto com você, aí era pesado, a vida era arrastada. Quando Jesus entra, ele divide conosco a carga, não é os capetas que ele divide não, que os capetas saem, né? É os pesos da tribulação. Ele divide com a gente a caminhada. Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você não está sozinho. A caminhada no cristianismo, ela é leve, ela era pesada quando era no passado. Servir a Deus para nós, irmãos, não pode ser um peso, tem que ser uma alegria. Talvez as coisas não estão dando certo para você, porque servir a Deus para você está sendo um peso, um fardo, uma mala que você está tendo que carregar. Tem que ir para a igreja hoje, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Isso não pode ser um peso para nós, irmãos, tem que ser um prazer. Em 10% das situações, 10%, em algum momento você vai ter que arrastar mesmo, mas na maior parte da nossa vivência cristã, tem que ser prazeroso. Qual que é o erro daquele jovem? O judaísmo para ele está pesado, ele está cumprindo aquilo por obrigação, porque tem que fazer. O Senhor não nos obriga a nada, ainda mais agora no período da graça. Jesus arrastou você pela orelha hoje, pegou você pelo Espírito Santo, apareceu para você um anjo, 2 metros de altura, com as asas abertas, pegou na sua orelha e falou assim: você vai para a igreja, vamos para a igreja, né? Tem hora que seria bom que Deus fizesse isso com a gente faz isso com os filhos da gente, né? Daí tinha uma prova lá em casa, não vou na igreja não, tem que fazer uma prova, não sei o quê. Aí eu já soltei os cachorros: assistir televisão? Pode, para vir na igreja não, Tiago, então eu vou na igreja então vamos para a igreja. A gente faz isso com os filhos, né? Tem hora que Deus precisa fazer isso com a gente mesmo, mas ninguém te obrigou, isso não aconteceu. O Espírito Santo não te puxou pela orelha até esse lugar. Isso para nós tem que ser um prazer, irmãos. Sabe quando que a nossa espiritualidade está bem? Sabe quando que o nosso sentimento com Deus está beleza? Quando orar para nós é um prazer, quando ler a Bíblia para nós é um prazer, quando estar na casa de Deus para nós é um prazer, quando nós não vemos dificuldades para essas coisas, isso para nós é um prazer. Significa que está ok. Se livre do peso que te arrasta. Você não se livra do peso desviando, você vai chamar outro. Você não se livra do peso ficando em casa, não é assim, irmãos. Você se livra do peso entendendo que isso aqui é uma alegria. É uma alegria.
sentimento de satisfação em servir a Deus. Eu falo para você de coração aberto, que o sentimento que eu mais gosto assim no meu coração de servir a Deus é o sentimento de ser honrado com esse privilégio. Irmãos, eu não merecia estar aqui pregando para vocês, não merecia pegar aquele violão para cantar. Quem sou eu? Isso para mim é uma honra. Deus nos deu a honra de fazer algo para Ele. Você entende o que é isso? Deus não precisa de você. Ele não precisava de você quando você estava no pecado. Deus não precisa da pessoa que está embriagando agora, usando droga, prostituindo, adulterando. Deus não precisa. Deus não precisava de você quando você estava no mundo. Ele não precisa. Mas Ele te honrou, trazendo você para a presença dEle. Olha que maravilha. Tinha gente melhor que você, mais bonita que você, com mais dinheiro do que você, e Ele trouxe você. Que honra! Eu me sinto honrado demais, irmãos. Maravilha. Eu nem questão de perguntar, Senhor, por que eu? Não é isso, não. Eu preciso, Senhor, o Senhor me deu essa honra de te servir. Não pode ser um peso, irmãos. Tem que ser para nós uma alegria. Ah, Senhor, eu estou cumprindo tudo isso aí, desde a minha mocidade, eu tenho feito isso aí. Jesus vira para ele assim, então vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e me segue. Os dois últimos sentimentos, para a gente poder finalizar. Apego. Sentimento que nós não podemos ter, apego algum. Não seja apegado a nada. Se for para você ter um apego na sua vida, que seja a Deus. Aqui nessa terra, não se apegue a absolutamente nada. Se a gente se apegar ao nosso trabalho, servir a Deus vai ser difícil. É o que está acontecendo com aquele jovem. O apego ao dinheiro tornou para ele uma dificuldade em servir a Deus da forma como deveria servir a Deus. Não se apegue a nada, nem naquilo que aparentemente você considera bom. Tem crente que se apega a um cantor, escuta um cantor só, escuta um pregador só, ouve entende que uma igreja só está certa. Eu tenho até medo quando eu vejo irmãos que acompanham uma pessoa só, que acham que aquela pessoa é dona da verdade e tudo que ela fala está certo. Eu tenho até medo, porque se acontecer uma coisinha que seja, já era, a fé desmorona, porque era apegado. Podemos ter apego, irmãos, porque o apego vai gerar idolatria. Você há de concordar comigo que o dinheiro é uma idolatria no coração desse jovem. Não se apegue nem a mim, que hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou mais. Não, vocês têm que me servir, vocês têm que se apegar a mim, porque eu sou o pastor de vocês. Faz isso não, irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Se vai se apegar a alguma coisa, que seja só Deus, só Ele, porque uma hora alguém pode te decepcionar. Se você estiver apegado, eu cantei aqui na hora da oferta uma música do J. Neto, só cristão antigo aí lembra quem é J. Neto, né? J. Neto ocupou o top das faixas gospels aí há uns 20, 30 anos atrás, só dava J. Neto. Eu me lembro quando ele caiu, o tanto de crente que se decepcionou, porque o J. Neto começou a beber, começou a fazer coisa errada. Podemos apegar não, irmãos? Se o nosso coração vai estar voltado para algo, é única e exclusivamente para o Senhor. Eu estou em paz com Deus quando não estou apegado a nada.
Aquele jovem está apegado. Quarto e último sentimento, o sentimento de incapacidade de fazer o que é correto. Jesus passou para ele uma dica sobre o que ele deveria fazer, e ele saiu incapacitado de fazer o que é correto. O sentimento ruim é o sentimento que nos vem de que quando nós não conseguimos servir a Deus do jeito que deveria, sentimento de incapacidade. Não estou dando conta, não estou conseguindo. Tem gente que desvia por causa desse sentimento. Já não estou dando conta mesmo, vou meter o pé no balde, né? E pronto. Não, mas nós temos que abandonar esse sentimento de incapacidade. Sabe como? Fazendo o nosso melhor. Talvez você não vai conseguir fazer o que era para fazer exatamente, mas você vai fazer o seu melhor. Irmãos, eu posso não ser o melhor tocador de violão, mas se eu pegar para fazer para Deus, eu vou fazer o meu melhor. Na hora que eu venho aqui pregar, eu posso não ser o melhor pregador, não sou, estou longe de ser, mas na hora que eu venho aqui, eu quero fazer o meu melhor. No dia de servir a Deus, eu quero fazer o meu melhor. Quando não dá para a irmã Zena vir na quinta-feira, ela mudou o trabalho para ajeitar a igreja aqui, eu faço o que eu fiz hoje. Eu passo aqui na hora que eu saio de serviço, eu varro as cinzas. Talvez não faz diferença nenhuma, eu tiro essas cadeiras do canto aqui, varro a cinza, eu liguei o climatizador, porque a umidade do ar, hoje está baixa. Sabe, não é para aparecer, e nem falo isso para aparecer como testemunho, não é isso, não, irmãos? É porque na hora de fazer para Deus, eu tenho para mim que eu não sou o melhor, mas eu quero dar o meu melhor. Se eu posso fazer o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Faça o seu melhor para Deus, faça o seu melhor para o Senhor, dê a Deus a sua melhor oração, a sua melhor canção, dê ao Senhor o seu melhor culto, dê a Deus sua melhor lágrima. Não fique com esse sentimento de incapacidade, porque esse sentimento de incapacidade te desvia, te tira da presença de Deus. Você não está conseguindo fazer o que era para fazer, mas faça o seu melhor. Você não consegue vir de manhã, você não consegue vir na terça, você não consegue vir os dias tudo na igreja. O dia que você vir, faça o seu melhor, dê o seu melhor. É assim que nós vencemos esse sentimento. Nós precisamos, irmãos, estar em paz com Deus. Nós precisamos a cada dia beber da água do Espírito, para que o nosso coração esteja leve, e os nossos sentimentos para com Deus, em servi-lo, em amá-lo, em adorá-lo, seja bom. Livre aí dos sentimentos ruins, e traga para você sentimentos que vão te fortalecer na sua caminhada, para que ela seja mais agradável a Deus possível. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Deus, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite de quinta-feira. Pai, eu te agradeço pela tua bênção, pela tua presença sobre as nossas vidas aqui neste lugar. A minha oração, Deus, é para que a tua graça, o teu amor continue sendo maior sobre a nossa vida, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus, Deus, aleluia. Nós nos entregamos nas suas mãos, Pai, e pedimos que o Senhor nos livre, ó Pai, de todo e qualquer sentimento semelhante ao desse jovem rico naquele dia, Pai.